Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos, paz e bênção para você. Deus abençoe você que acompanha todos os dias essa reflexão do Evangelho. Vamos, antes de ouvi-lo, vamos rezar? Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, ao fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, com força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Rezei 2 vezes, para que esteja bem firme no nosso coração, para que nós acreditemos no Pai que enviou seu Filho e no Espírito Santo, que é Deus, que Ele nos ajude a crer e fazer uma experiência profunda de amor. Ouçamos o Evangelho que está em João 8, de 51 a 59. Disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, nós estamos caminhando para a Semana Santa, e quanta incompreensão Jesus enfrentou. E aquelas pessoas diziam que conheciam a Deus, e Jesus denuncia, faz uma denúncia aberta, explícita, de aqueles homens que estavam ali falando, debatendo com ele, falando em nome de Deus, não conheciam a Deus. Corremos esse perigo de estar nas coisas de Deus, de conhecer o catecismo, de conhecer a palavra, e não de fato conhecer a Deus. Se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. E como eu sei que eu conheço a Deus, se eu conheço Jesus? Porque Jesus é o único que conhece o Pai. E para que eu me torne conhecido pelo Pai, e para que eu conheça realmente quem é Deus, eu preciso conhecer o Deus que se fez homem, se encarnou e que viveu no meio de nós. Eu preciso mergulhar na vida de Jesus, em cada atitude de Jesus, em cada gesto de Jesus.
Eu preciso deixar com que o Espírito Santo me faça crer, como eu repeti ainda há pouco na oração do Veni Creator. Me ajude a crer. A crer em quê? E crer em quem? Crer em Deus. E quem é Deus? Deus que se encarnou em Jesus de Nazaré, o filho adotivo de José, o filho do carpinteiro, o filho da Virgem Maria. Aquele menino, aquele homem é Deus. Então é acolhê-lo na sua humanidade que revela-nos a sua divindade. Acolher a sua divindade que está presente na sua humanidade. Em todo gesto de Jesus, ele é libertador. Toda a palavra de Jesus é libertadora. Até aquelas, mesmo quando ele não fala uma palavra, o silêncio de Jesus é para nós comunicação. É a maneira de comunicar. Deus se comunica também com o silêncio. E o silêncio é a maneira mais sublime de Deus comunicar com a sua criatura. Então é importante, irmãos, que nós mergulhemos cada dia mais no conhecimento de Jesus. Tem muitas pessoas pregando, falando em nome de Jesus que eu também não sei se conhecem tanto e também não me julgo conhecedor. Mas eu quero conhecer Jesus e conhecer o Jesus que o Evangelho nos fala. Não conhecer o Jesus que outros falam, mas conhecer o Jesus primeiro que a palavra bendita de Deus nos fala. Conhecer o Jesus que a doutrina, que o ensinamento da igreja nos fala. Naquela palavra que é proclamada em nossa liturgia. Mergulhar no conhecimento da palavra, aprofundar no conhecimento da palavra, mas conduzido pelo Espírito Santo. Pedir sempre o Espírito Santo, porque essa palavra faz gerar comunhão. Comunhão com Deus. E à medida que a comunhão com Deus se estreita, nós vamos sabendo dizer não ao pecado. Quanto mais profunda for a nossa comunhão com Deus, mais nós vamos nos afastando do pecado. E vamos sabendo o que é o pecado. Vamos tendo consciência do pecado. E o pecado que consiste em negar Jesus, em não crer em Jesus, em não converter-se à palavra de Jesus. Não coloquemos resistência a Deus. Não coloquemos. Sejamos realmente verdadeiros filhos de Abraão, como foi a Virgem Maria, como foi São José, filhos de Abraão, que creram. E porque creram, acolheram o propósito, a palavra de Deus, que se fez carne. Que nós sejamos filhos de Abraão, não somente dizendo, mas que sejamos de fato. Que nós não só falemos de Deus, mas que o conheçamos, para que, como diz Jesus, eu conheço, e se dissesse que eu não conheço, seria um mentiroso como vós. Cuidado, para que nós não sejamos mentirosos, dizendo que conhecemos a Deus, quando de fato estamos muito, muito, muito longe do conhecimento verdadeiro de quem é Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.